Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 29 de julho de 2025, é terça, e todas as terças são dias regidos por Marte, que é Ares na mitologia, que é o nosso deus da guerra, da luta, dos combates. No símbolo de Marte é um círculo com uma flecha, com uma lança, então representa muito assim essas ferramentas que a gente tem para ir à luta, para guerrear. Também fala sobre a nossa motivação, também fala sobre o nosso sistema imunológico. Então, essa capacidade de defesa dos inimigos, né, das bactérias, do que está de alguma forma nos cansando, nos esgotando. Tanto que Marte, ele tem o seu júbilo na casa 6, que é onde ele fica mais alegre, mais feliz porque ele lida com a questão da saúde, né? Casa 6 vai falar sobre saúde, sobre doenças, então, consequentemente, então ele consegue enfrentar isso. Também, muitas vezes, pode representar esses desgastes, esses cansaços, esse esgotamento do dia a dia. E até na astrologia mundana, astrologia mundial, a casa 6 ela pode ser relacionada com funcionários públicos, até com militares também, né? Marte a gente pode relacionar com bombeiros, por exemplo, né? Pessoas que combatem o fogo. Marte ele fica bem, ele age melhor no signo de Áries e de Escorpião. Áries sendo mais essa ação direta, Escorpião mais uma ação estratégica. Ele também se exalta no signo de Capricórnio, então pensar nessa questão da disciplina também, capricorniana, material. E no céu de agora, ele está no signo de Virgem, onde ele não tem assim nenhuma dignidade, ele está peregrino, ele está sendo regido pelo Mercúrio retrógrado. Então eu penso que pode trazer, a gente pode recuperar algumas formas de ação, algumas formas de enfrentamento, né, de trazer a coragem para nós mesmas, que podem ter se perdido no meio do caminho. Então, às vezes você sabe que tem alguma prática ali que te traz mais energia, que te vitaliza, te traz essa vontade de ação, de ir à luta pelo que você quer. Então pode ser um momento para olhar para isso e também pensando em outras qualidades de Marte, que vai falar sobre cortar, separar, queimar. Então eu penso que pode ser um dia da gente olhar para o que precisa desse aperfeiçoamento, desse aprimoramento, porque está nos desorganizando, porque de alguma forma nem está sendo mais útil, sabe? Então a gente precisa pular fora mesmo, às vezes só deixar aí. Tá? Então, esse Martin Virgem ele ajuda muito nessa análise, nesse aperfeiçoamento, nessa precisão, nesse discernimento. Então, ajuda muito em canalizar esse fogo, né? Marte é um signo de fogo. É um signo de fogo, não. É um planeta quente, seco, né? E tem essas qualidades ali do fogo. E, e traz muito, então, a gente canalizando para tarefas práticas, né? De organização, de limpeza, de ordem. Então, facilita isso, tá? Então, pensar o que que pode estar desorganizando, o que você precisa cortar, pode ser um hábito, uma forma de pensar, né? E a Lua ingressou em Libra, e então a gente se volta, né? Sai do signo de Virgem, que é esse signo de terra, mutável, e agora a gente tende a se voltar mais para esse aspecto mental, essa busca de harmonia, de equilíbrio. A Lua ingressou em Libra ali 2h43, então já. Ali na madrugada a gente já teve essa mudança. Então, a Libra é um signo regido por Vênus. Então, tem as qualidades ali semelhantes a Vênus, né? Deusa do amor, da beleza, das artes, mas também exalta Saturno, que é esse deus do tempo. Então, a gente pensar também nessa questão dos acordos, a questão da igualdade, a questão da justiça, né? Da forma com que a gente se equilibra. Então, penso que traz esses assuntos. E eu até escrevi aqui no horóscopo, né, que agora a lua ingressando em Libra, pensando que a lua representa o nosso corpo, emoções, ritmo, clima, humor do dia, e a Libra é o único, dentre os signos, é a única que é simbolizada como um objeto. E se a gente olhar nas constelações, que são baseadas, né, os signos se baseiam nas constelações, eles não são a mesma coisa, tá? Cada constelação tem ali. Tamanhos muito diferentes. Então, essa divisão dos signos, ela é feita mesmo pelos homens, vamos dizer assim. E o que que eu ia mencionar? Ah, tá. A Libra, então, é esse objeto, e quem porta esse objeto, né?
associando com a constelação, com a mitologia das constelações, é a Virgem, né, que muitas vezes é relacionada com Astreia, que é essa deusa da justiça. Então, a Libra seria esse instrumento que a Virgem utiliza para medir a colheita, tá? Então, às vezes também tem a relação com Deméter, né? O signo de Virgem tem outras deusas Ceres também. Quem mais? Temis. Essas deusas associadas à justiça, né? E também à natureza de alguma forma. Então, a Libra sendo esse instrumento de medição, então eu penso muita gente utilizando uma balança, né? Como essa ferramenta de intuição. E essa balança sendo os nossos valores, sendo o que a gente acredita. Então, o signo de Libra sendo um signo de ar cardinal, a gente, né, os signos de ar são signos de pensamento, de ideia, a gente tende muito a racionalizar o que está sentindo. Então, esse processo de colocar as coisas ali na balança, me vem muito na mente a carta da justiça do tarô, né, que é a gente muitas vezes se relaciona mesmo assim com o signo de Libra, mas também tem a Seis de ouros, né, que também tem a balança, que traria isso para um nível mais prático. Então é isso, né? A gente pesar mesmo as nossas emoções, as situações que acontecem no dia. Então, esse processo de avaliar o que sente. Lembrando que Libra, por ser regida por Vênus, está sendo regida pela Vênus em Gêmeos. E aliás, na quinta, a Vênus já sai do signo de Gêmeos e ingressa em Câncer, que é esse signo das águas, das emoções, da sensibilidade. Então, deixa esse ar mais mental, né, da forma da gente lidar com o amor, com as relações e com os desejos. Mas eu penso assim, pensando num dia de Lua em Libra sendo regida por essa Vênus em Gêmeos, é a gente se nutrir, se aproximar dessas questões artísticas, criativas, então poesia, música, tudo que a gente acha bonito, acha belo, nessas coisas agradáveis. Libra, Vênus também está relacionado com cheiros, né, com aromas. E Gêmeos eu penso muito nessa questão do movimento, do aprendizado, dos conhecimentos, né, que por Mercúrio estar retrógrado pode ser uma retomada, mas assim, se voltar para esses movimentos, né, do corpo, então movimentar o corpo, movimentar a mente, fazer coisas agradáveis, né, seja dançar, cantar, escrever, pintar, sabe? Conversar também, né? Vênus em Gêmeos valoriza muito essas trocas mentais, intelectuais, então penso que tudo isso está favorável. E 4h21, a Lua em Libra já fez o primeiro contato, né, o primeiro aspecto com Urano em Gêmeos, que é esse astro. Urano ele é o céu, né? Ele é representado pelo céu, se a gente fosse relacionar assim com algo. Então é infinito, né? E eu penso muito nele assim, trazendo essas ideias, esses insights, muitas vezes trazendo esse outro ponto de vista. Então ele traz situações inesperadas, ele muitas vezes nos desperta para outra visão, principalmente porque está em Gêmeos, que é um signo mental também. Então, eu até pensei assim num questionamento que a gente pode fazer nessa manhã é que prisões mentais que a gente precisa se libertar, sabe? Então, a Lua está em Libra, que é um signo de ar, Urano está em Gêmeos, que também é um signo de ar. Então, a gente pode perceber ali que talvez a nossa forma de lidar com as nossas emoções, né, principalmente nesse aspecto mental, ela precisa de desapego, né? A gente precisa se libertar de algumas ideias fixas, tá? Se abrir para essa movimentação, se abrir para experimentação, né? Urano e Gêmeos, eu penso muito nisso. A gente se abrindo assim, deixa eu testar essa ideia aqui, testar esse ponto de vista, experimentar isso, né? E como aspecto a Lua que representa o nosso corpo, então experimentar outras formas de movimento, por exemplo. Eu vou fazer uma dança aqui muito diferente. Experimentar como que isso alcança o meu corpo, né? Como que eu ajo a partir disso. Então pode ser interessante, né? Já que pensando que a lua, pensando que os nossos movimentos, né, ali nesse aspecto podem estar muito relacionados com a nossa mente. Então pode ser uma forma, né, da gente muitas vezes liberar esses pensamentos rígidos, é a gente movimentar o nosso corpo, né? Então, pensando nesse princípio da correspondência, né? A gente movimenta o micro e atinge o macro, né? E vice-versa também. Então, deixa eu ver, 6h04, a Lua fez uma oposição com Saturno em Áries.
que está num posicionamento que é desagradável assim para Saturno, né? Eu sempre falo isso porque Saturno é o deus do tempo. E representa muito esse respeito aos ciclos do tempo, da vida. E Ares, tem muita pressa, tem muita urgência. Então, assim, traz uma tensão, traz uma ansiedade ali para Saturno, tá? Ele tem que lidar com essas questões, assim, de ser, alguma forma, esfriado, esse fogo. E Saturno rege Libra por exaltação. Então, de alguma forma, a gente pode entender, assim, como buscar formas de se equilibrar diante do que a gente não controla, diante de situações, às vezes, que nos limitam, nos restringem. É a gente encontrando muitas vezes os nossos limites, né? Encontrando realmente o que nos equilibra. Mas a oposição é sempre um desconforto, né? Se opor a alguém, você não está do mesmo lado, né? Você está no lado contrário. Então, traz esse desconforto de olhar ali para, às vezes, por exemplo, a sua falta de posicionamento. Ou às vezes também como você tem se posicionado muito e tem deixado de ouvir o lado do outro. Também pode ser uma forma, né? Depende, se você tá mais na lua em Libra, que seria muitas vezes essa vontade de agradar, de escutar o lado do outro, ou Saturno em Áries, que muitas vezes traz essa valorização do eu, né? Essa necessidade ali de construção de autonomia, de independência, enfim. 6h39. A Lua fez uma oposição com Netuno em Áries, e essas oposições com Netuno, né, esses aspectos mais difíceis com Netuno, às vezes eles trazem uma névoa, assim, para a realidade, para as nossas emoções, então às vezes fica difícil discernir o que é, tipo, que a gente está às vezes absorvendo coisas do ambiente, assim, né, percepções erradas, e o que é realidade, então ali pela manhã ter esse cuidado, às vezes, de não agir, porque às vezes né, não agir sem pensar, porque às vezes o que você está sentindo não condiz com a realidade, sabe? Então, prestar atenção nisso. Deixa eu ver o que mais eu escrevi. Então, ter esse cuidado com as ações durante a manhã, e Saturno, ele sempre pode trazer uma certa lentidão, um certo cansaço, sabe? Então, também, de alguma forma, aceitar esse momento ali. E 7h35 a Lua vai fazer um trígono com Plutão em Aquário. Então, trígono é esse aspecto que ajuda a fluir, né? Esse aspecto venusiano. Então, esse Plutão que é Hades na mitologia, que é o nosso deus do submundo, ele facilita, então, esse contato com esse rei dos mortos ali. O nosso corpo pode enxergar, né? O corpo representando hábitos, comportamentos, padrões emocionais. A gente pode analisar ali o que precisa ser transformado, o que precisa ser finalizado, né? O que que já não está me equilibrando, que eu preciso transformar. Então, pode trazer questões nesse sentido, às vezes lidando com medos, com inseguranças, né? Lembrando que Plutão traz aquilo que estava oculto. Em Aquário, vai representar muitas vezes os nossos medos, as nossas compulsões em relação a coletivos, em relação a tecnologias, a redes sociais, a pensamentos fixos que podem estar nos controlando, sabe? E 16 e 17. Então, depois desse aspecto ali, 7h35, a Lua ela já está indo em direção, ela já está aplicando esse sextil ao Sol em Leão, que é um aspecto muito bom, porque o Sol está em domicílio, que quer dizer que ele tem essa capacidade de expressão das suas melhores qualidades, né, de iluminação, consciência, autoridade. Então, o sextil é um aspecto leve, então é como se a gente tivesse que se direcionar mesmo, né? Ir em busca dessa luz, do que nos aquece, né? O sol, ele é doador de luz, de calor, de consciência, então a gente buscar isso, buscar o que o que aquece a nossa alma, o que ilumina a nossa consciência, tá? Então, buscar esse apoio do que nos ajuda a trazer também um entendimento sobre os aspectos lunares, né? Que são os nossos aspectos emocionais. Então, às vezes, olhar ali para suas emoções, entender o que você está sentindo. Às vezes, o sol ele representa figuras de autoridade, pode representar o pai, pode representar um mestre, né? Então, às vezes, você pede ajuda para alguém para entender melhor o que você está sentindo, né? Ou pode ser você com você mesma, né? Trazendo um foco ali, trazendo um olhar, trazendo essa visão, assim, sabe? Trazendo essa atenção mesmo, né?
Então, buscar ali o que te vitaliza, o que traz esse conhecimento sobre si e pensando, né, em correspondências solares. O que que a gente pode associar ao Sol? Então, o Sol muitas vezes está associado ao dourado, ao amarelo, né? Então, ao plexo solar. Então, práticas alinhadas a isso. Eu já mencionei, acho que no domingo, né? Ou foi no sábado, agora eu não lembro. Mas fazer uma saudação ao Sol, por exemplo, né? Pode ser uma prática. Essa conexão ali com o que te vitaliza, com o que te fortalece. Isso de liderar a si mesma também, a gente pode considerar uma prática solar, fazer afirmações para si, né? Reconhecer a sua luz, reconhecer o seu brilho, é uma prática solar, sabe? Então é agir como o sol, agir como um leão também, né? A gente pensar, eu sempre falo isso para amigas leoninas ou que tem o signo de leão forte no mapa, né? Vai ver os documentários do leão, traz essa essa sensação ali, né? Essa forma de ação do leão, assim, para o seu corpo, né? Se vestir mesmo de leão, de alguma forma, dessa rainha ali da selva. Tanto que no teatro tem muito disso, né? Nas artes cênicas, que uma forma de você trazer um personagem para o corpo, e tem muitos atores que utilizam essa técnica, é você se basear num animal. Ai, tem um ator bem famoso que faz isso num filme bem famoso, que eu acho que é Táxi alguma coisa, que agora eu esqueci o animal que ele utiliza, mas para construir um personagem. Enfim, já viajando aqui, mas é interessante, né? Porque eu acho que eu já comentei isso também algum dia. Para a gente trazer essas qualidades, essas características dos astros, a gente pode repetir imitar eles, imitar o céu de alguma forma, seria uma simpatia para trazer isso para nós. Então, eu quero ser mais solar, eu quero ter sucesso, eu quero aparecer, né? Então, eu posso me vestir de coisas douradas, eu posso buscar ser líder de algo, eu posso é, buscar me relacionar com pessoas que tenham esse brilho também, né? Que me tragam consciência sobre mim. Enfim, pensando até em ervas, por exemplo, né? O louro é uma erva muito solar, o alecrim também, o girassol, que é uma associação muito óbvia, né? Tudo que se abre em relação ao sol, que se dirige ao sol. Pedras, assim, cristais amarelos também, dourados, até alaranjados. Enfim, a gente se conecta com esses objetos relacionados para trazer mais isso para nós, né? Pode ser uma forma mais mágica, mais poética, assim, de se conectar com os movimentos astrológicos. E deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre o Sol. Eu acho que é isso, né? Buscar esse centro, buscar esse ponto mais íntimo, mais profundo de nós mesmas, que realmente traz essa consciência, sabe? Então, às vezes, é fazer um questionamento ali, quem sou eu? O que que eu vim fazer aqui? Eu acho que o Sol, ele também, de alguma forma, ainda mais estando no signo de Leão, ele traz essas questões, né? Acho que é isso. E aí, 23/12, a Lua em Libra, ela vai fazer um sextil com o Mercúrio retrógrado em Leão. Então, a Lua ela já representa o passado, memórias, lembranças. A retrogradação, ela traz essa revisão também. Então, eu penso que às vezes a gente olhando, repensando assim, nossa, o que que eu falei naquele momento? Será que eu me expressei da melhor forma? Será que eu deveria voltar atrás? Às vezes traz algumas questões, tipo, será que eu fui equilibrada na hora que eu falei? Será que eu posso me expressar melhor, né? Pode ser em relação a um evento, pode ser em relação à sua própria vida. Ou às vezes pode ser você conversando com alguém que também te traz esse olhar para o passado, te traz essa revisão também, né? Eventos na sua vida que podem trazer o passado de alguma forma, às vezes vem em forma de pessoa, às vezes vem em forma, sei lá, de um livro que você resgata, de um curso que você resgata, de uma prática que você resgata, né? Então eu penso que pode ajudar nessa integração, nessa compreensão do passado, né? E a gente pensando em práticas assim para fazer nesse momento, pode ser legal conversar consigo mesma, às vezes conversar com o seu passado, sabe? Olhar para o seu eu do passado. eh, Às vezes até
olhar para sua criança interior, que isso é uma prática que muitas vezes quando a minha psicóloga passou, assim, quando eu tô lidando com questões assim que são muito intensas, que não estão necessariamente relacionadas com o momento presente, né? Fazer esse acesso, conversar, perceber quais são as necessidades ali que não estão sendo atendidas, negociar, né? Tem muito dos livros assim que eu andei lendo sobre trauma que falam muito isso, a gente negociando ali com o trauma, né? De alguma forma conversar para trazer uma forma melhor assim de lidar com essa situação no momento atual, né? Enfim. É isso, então, o próximo aspecto que a Lua faz, então, depois de 23:12, ela vai fazer uma quadratura com Júpiter, meia-noite e 59, quase uma hora ali da madrugada. E as quadraturas, Lua e Júpiter, muitas vezes trazem excessos, então prestem atenção ali das 11 da noite até 1 da manhã, às vezes se você está acordada, vem uma vontade de comer, de fazer um pedido no iFood, alguma coisa assim, sabe? Algum excesso. Ou às vezes até você engrandece também as suas emoções, sabe? Às vezes é algo pequeno ali, fica muito forte, então estejam atentas também a esse movimento. E eu acho que é isso para o céu do dia. Deixa eu pensar se tem algo a mais para falar. Mas é isso, então. E lembrar, então, que os movimentos do céu, eles sempre precisam de contexto, né? Então depende muito do nosso próprio mapa, das nossas próprias vivências, do que está acontecendo em nós. E os movimentos do céu, eles são esse clima, né? A gente consegue entender o externo e saber que o externo está sempre mudando, né? Igual o céu está sempre mudando, no sentido de tempo mesmo, né? Dessa questão do clima, né? De tá chovendo, tá sol. Tem tempos que são mais propícios para alguma coisa, tem tempos que são mais desafiadores, né? Tipo, sei lá, tá chovendo. Então, a astrologia é a mesma coisa, né? Tem momentos que são mais leves, tem momentos que são mais propensos a determinadas atividades. Então, aqui no horóscopo do dia é isso que a gente faz, a gente olha o que está mais propício, às vezes olha os desafios, né? Mas sabendo que são momentos, né? Que também depende do nosso momento, depende do nosso contexto, né? Sempre trazer um olhar para isso, porque às vezes é melhor você consultar o seu próprio corpo, a sua própria intuição, né, do que esperar algo de fora, né? O de fora eu vejo que é para acrescentar, para aprofundar nessa percepção que você já tem sobre si, né? Então, é o que eu sempre falo que nada substitui conhecimento sobre nós mesmas, esse olhar sobre nós mesmas, né? Que mais importante do que olhar para o céu é olhar para o seu próprio corpo, olhar para suas próprias necessidades, né? Investigar a si mesma. Então, acho que é isso para esse dia de Lua em Libra. Então, é o momento de buscar se nutrir dessa paz, do que nos harmoniza, né? Então, acho que é isso para o céu, para o dia de hoje. Se vocês tiverem interesse em fazer leitura de tarô, de astrologia comigo, tem mais informações lá no meu Instagram, no destaque escrito atendimentos. Então, todos os dias tem o céu do dia no Instagram, né? Às vezes eu posto no canal de transmissão, às vezes no post ou no feed mesmo. E eu também gravo e deixo tanto no Spotify quanto no YouTube, quando vocês quiserem ouvir. E eu também estou sempre postando no Twitter e no Threads o que eu tô lendo. Então eu posto alguns trechos de algumas leituras, se vocês quiserem me acompanhar por lá também. Então é isso, uma boa terça para nós.